amores, tudo bom? Mais uma aula de geografia, hein? Do 8º ano do ensino fundamental. Hoje a nossa aula 12. Eu sou a professora Bernadette de Souza e o tema é recursos hídricos. Vamos lá, gente? Se preparem. Bom, recursos hídricos. A água é essencial para a nossa vida, não é, gente? A gente pode até ficar um tempinho sem comer, mas sem beber água, a garganta seca, não sai nada, porque complica as coisas. Então, água é uma substância abundante no nosso planeta Terra, graças a Deus, e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do planeta. Estão olhando aí na imagem dos slides? Linda, né? Bom, a origem da água. Você sabe qual é a origem da água, gente? A origem da água ela veio do resfriamento, do aquecimento da Terra. Era uma coisa específica, hidrogênio com o oxigênio, tá? Ela vai sendo condensada de vapor em forma de chuva. E por último, foi a formação dos nossos oceanos primitivos. Como ele está aí olhando no slide. As 3 fases da origem da água. Onde encontramos a água, a gente pode encontrar como os oceanos e em calotas polares, né? Com derretimento, vai tudo para a água do oceano. Na atmosfera, sob a forma de nuvens. Nos continentes, em rios, em lagos, lagos glaciais e aquíferos por nascimento da água. Isso. E contida em todos os organismos vivos, porque nós temos água no nosso corpo também. Os recursos hídricos, gente. Podemos considerar que os recursos hídricos em 3 aspectos, distintos em função da sua utilidade, como elementos ou componentes físicos da natureza, como ambiente para a vida ambiente aquáticos, né? Como fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Então, a disponibilidade da água no mundo quer dizer que nós temos muita água salgada, mais de 97,5%. E só uma pequena partícula, 2,5%, é água doce. É complicado, né? Porque a maioria das nossas águas são águas oceânicas que são salgadas. Então, o recorte dela é o que está azul, já no segundo quadradinho aí lá do slide. Dá uma olhada aí. Elas estão presas em geleiras, foi ótimo, prof. E vermelhinho aí está no subsolo, tá abaixo dos lençóis freáticos, que a gente chama. E o verdinho é os lagos e os rios, que é bem mínimo ali, 0,3%. Mal dá para ver no slide. Gente, então como é que é, prof, o ciclo hidrológico da água? Bom, o ciclo hidrológico ou ciclo da água, ele é um movimento que a água faz na natureza. Esse movimento, meus amores, existe que ele é infinito e é circular, como vocês estão vendo aí no slide. Então, vai perceber nas setas, bom, no ciclo da água, dá para ver, gente? Bom, o processo de evaporação das águas da superfície, evapora os rios, lagos, oceanos e etc. Do nosso planeta Terra e também pela transpiração dos seres vivos. Tá aí, gente? Todo o processo de evaporação, condensação, vai pelo ciclo atmosférico, retorna de forma de água ou de gelo, depois entra no solo, vai pelos lençóis freáticos e retorna novamente. Tudo é um cíclico, tá? Oceanos. O planeta Terra ele possui uma extensão territorial aproximadamente mais de 510 milhões de quilômetros quadrados. Muito, muito grande, né? Dos quais, desses 70,7% são ocupados pelos oceanos. Essa grande massa de água foi formada há cerca de 4 bilhões de anos, através da condensação de vapores d'água da atmosfera que atingiram a superfície terrestre em forma de chuva, tá, meus amores? A topografia da Terra fez com que essas águas se deslocassem para os terrenos mais baixos, formando assim os grandes oceanos. O sal, característica marcante dos oceanos, por isso que é água salgada, ela é oriunda, ela vem de erupções vulcânicas
que se espalharam os sais da profundeza da terra e, ao atingir as superfícies, foram arrastados pelas águas das chuvas até o oceano, meus amores. Qual é a importância dos oceanos mesmo, prof? Bom, a importância dos oceanos tem os aspectos naturais, como a manutenção da vida do planeta, a extração de minerais, a influência do clima, abriga cerca de 80% de espécies da vida na natureza. Os animais, gente, que são de vida marinha. Ainda tem a importância dos oceanos com os seus aspectos naturais, que são a pesca. A gente se alimenta por esse alimento, não é não? Os peixes grandes, saborosos. Uma delícia. Ainda regula a temperatura do nosso planeta. Se não fossem os oceanos, a gente estaria numa situação pior desse aquecimento global aí, certo? Ele também serve para deslocamento de navios cargueiros, grandes navios, transportes, mercadorias, grandes cargas, e entre outras coisas. Quais são os oceanos? Eita, será que alguém sabe? Hoje só conhece o nosso oceano próximo do nosso litoral brasileiro, que é chamado Atlântico. Vamos lá, gente? Tá no topo dessa pirâmide aí, o Oceano Glacial Ártico. É a parte mais fria, eles são frios, são 14 milhões de quilômetros. O Oceano Índico, professora, que tem 73 milhões de quilômetros, profundidade média de menos de 4 mil quilômetros. O Oceano Atlântico, todo mundo conhece, né? Boa parte da metade do Brasil, do nosso litoral, com belíssimas praias, que só aqui em Pernambuco você já sabe. Alguém deve ter conhecido algumas praias aí. Mas o povo só conhece mais Boa Viagem, Porto de Galinha. Mas nós temos várias praias belíssimas, com a sua areia ainda limpa e sua água ainda limpa, como é o Porto, né? Alguns trechos, prof. Alguns trechos. Aí vamos lá. E por último, Oceano Pacífico. Esse oceano tem cerca de 165,3 milhões de quilômetros, com a profundidade média de 4 mil metros, pontos mais profundos chega até 11.524 metros. Esse é um dos mais profundos dos oceanos, desses 4 oceanos. Prof, o que é relevo submarino? Hoje eu só pensava que tinha relevo terrestre. No subsolo dos oceanos também temos o nosso relevo, gente. Porque, ó, você vai olhar para o slide agora e você vê continente de um lado, continente do outro. É onde a gente tá pisando, tá? Mas aí você vai ver uma grande bacia oceânica, que é essa parte azulada aí. Tem um pontozinho no centro, vai que seja uma ilha. Vamos dizer que é a ilha de Fernando de Noronha, que é a nossa ilha linda, maravilhosa. Pronto. Abaixo do continente, abaixo da bacia oceânica, tem um negocinho chamado talude. Talude, ele fica central entre dorsal oceânica e fica talude, que é água junto próximo dos relevos, relevo mesmo, tá? Plataforma continental é como se fosse rebaixando, descendo nos oceanos, que são essas grandes rochas marinhas. O dorsal oceânico mais abaixo e por último, como tem a formação aqui no nosso relevo terrestre, também temos um aprofundamento, uma curvinha que depois retorna, que se chamada fossa abissal, lá no fundo do oceano. Dá para olhar? Aí aqui na lateral do gráfico, meus amores, tem a contagem de metros, 2.000 metros, menos 2.000 metros, menos 4.000 metros, menos 6.000 metros, menos 8.000 metros e a fossa abissal menos de 1.000 metros, mais de 10.000 metros, tá certo? Salinidade, comida gostosa, comida salgada, né? Não muito salgada. Para quem não tem problema de pressão, perfeito. Porque o sal, ele dá gosto à comida, não dá? Mãe, quando faz comidinha aí, ela coloca os temperozinhos dela, mas se não colocar sal, fica aquela coisa meio insossa, pronto. Esse sal, o princípio mineral dos oceanos é a salinidade, são as águas marinhas, é o cloreto de sódio, NaCl, conhecido como sal de cozinha, que a nossa mãe usa no dia a dia. Então, o valor médio da salinidade dos oceanos é 35%. A gente não vai usar isso tudo na nossa comida, não.
Senão a gente vai ter problema seríssimo antes do tempo, jovenzinho com pressão alta. Pode não. Então, crianças, diminua a quantidade de sal aí, dos salgadinhos aí, viu? A salinidade da água marinha não é uniforme. Ela varia conforme o volume da água doce despejado nela. Então, a temperatura, a profundidade, a quantidade de evaporação e das chuvas. Então, tudo isso contribui, gente. Porque ela não é a única e tudo que é canto, não. Então, o maior índice de salinidade encontrado no mundo está no famoso Mar Morto. Temperatura depende da quantidade do calor recebido e vai variando de acordo com a posição geográfica do oceano, viu? Nas áreas próximas do Equador, a temperatura chega às águas mais elevadas devido a uma maior incidência de raios solares. Sabe aquela linha do Equador, né? Que é a parte mais quente do planeta. O planeta é dividido pelo hemisfério norte, hemisfério sul, e uma linha imaginária que divide os dois hemisférios é a linha do Equador, onde está mais quente. Por isso que o nosso norte e nordeste, ele é quente, esse clima maravilhoso, que no verão é maravilhoso, porque a gente tem ainda, graças a Deus, nossa brisa vinda do mar, tá? Então, a água dos oceanos na Terra está cada vez mais quente, devido a quê? Nosso aquecimento global, infelizmente. De acordo com o Centro Nacional de Dados Climáticos dos Estados Unidos, a temperatura média dos mares atingiu cerca de 17 graus Celsius em junho de 2009. Oxe, já aqueceu mais. E a mais alta já está registrada desde as medições que tiveram início em 1880. De lá para cá, está aumentando cada vez mais a nossa temperatura, tanto no oceano como na Terra. Tá bom, meus amores? Vamos para os mares agora. Eita, mares abertos ou costeiros estão diretamente ligados aos oceanos que encontram na proximidade, tá? Mares mediterrâneos, interiores ou continentais, existe restritamente passagem que possibilitam a conexão com os oceanos, ligação em que ocorre por meio dos estreitos. Exemplo, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Tá, meus anjos? Mares fechados ou mares isolados são aqueles que se encontram nos interiores do continente. Desse modo, não apresentam uma ligação de maneira direta com os oceanos, como, por exemplo, o Mar do Aral e o Mar do Cáspio. Bonitinho o nome desse mar, né? Aí vocês estão vendo no slide um mapeamento dos oceanos Atlântico, que tem os mares abertos ou costeiros, o Mar Mediterrâneo, que tem o Mar Mediterrâneo interiores ou isolados. Você tem o Mar Negro lá em cima e o Mar Cáspio, que tem uma setinha para baixo dizendo que ele é mar fechado ou isolado. Então, uma olhada aí. Vamos fazer uma leitura nesse mapinha. Geografia, temos que aprender a ler mapa, viu, meus anjos? Vejam aí. A professora vai dar um tempo para vocês dar uma leitura nesse mapa aí. Tá bonitinho? Já deu tempinho. Agora vamos para a corrente marinha, senão a gente não termina a nossa aula hoje. Corrente marítimas, profê, o que é isso? Bom, são as massas menores da água que se deslocam por distintas direções, mantendo suas características de cor, salinidade e temperatura. Isso quer dizer que elas não se misturam. Esse deslocamento é proveniente de ação dos ventos e também dos ventos do movimento de rotação da Terra. Por causa disso, as correntes marítimas, realizam um deslocamento distinto de acordo com os hemisférios em que se encontram. No mundo existem dois tipos de correntes marítimas. São elas, correntes quentes e correntes frias. As primeiras vêm lá da zona tórrida da Terra e se dirigem ao rumo às zonas polares. As segundas, as frias, formam-se nas zonas polares e deslocam em direção às zonas intertropical da Terra. O aquíferos, professora. Vê que nome tão bonitinho. Aquíferos. O aquíferos é uma formação geológica subterrânea. Dá uma olhada aí nesse desenho ao lado do que eu estou falando nos slides. Dê uma olhada aí. Ela é subterrânea que funciona como reservatório d'água. Então, é uma grande bacia d'água, um grande tanque que guarda a nossa água, que vem das chuvas infiltrada do subsolo e abastece esse reservatório.
São rochas que têm características porosas e permeáveis. Ela tem capacidade de reter e ceder a água. Então, os aquíferos, eles abastecem poços e nascentes e são responsáveis por sua manutenção. Aí vocês estão olhando aí nesse gráfico aí do slide, massa d'água, transpiração da vegetação, que é as folhagens ali, tem o riachinho, as zonas ensalarada, mesa d'água, água não confinada e água confinadas. Dê uma olhadazinha aí, tudo pelas respectivas cores. Quais são os tipos de aquíferos, meus amores? São 3. Porosos, fraturados ou fissurados ou cáusticos. Bora lá ver o que é porosos? A água ela vai circular através dos poros. Poroso, o nome já está dizendo, né? São as formações geológicas que podem ser detritas, como, por exemplo, areias limpas, por vezes consolidada por um cimento. Exemplo, arenitos, conglomerados e etc. Fraturados ou fissurados. São água que ela vai circulando através de fraturas ou pequenas fissuras, né? As formações podem ser de granito, cabros, filões de quartzos. São as pedras, tá? Cáusticos. A água circula em condutas que resultaram de alargamento de declasses por dissolução. Complicado cada palavra, né, profe? Mas com o tempo vocês vão aprendendo. Então, basta você ler, reler os tipos de aquíferos, tá? O aquífero no Brasil é chamado Guarani, ele é o mais principal, ele é o manancial de água doce da América do Sul, tá? Guarani, da América do Sul. Então, é formado entre 12 milhões de anos a 132 milhões de anos atrás. Lá naquele período Triássico, eita, profe, peraí. Ó, vai colocar aqui, calma aí, isso. Vamos ler onde a gente estava, aqui. Problemas técnicos, a professora apertou onde não era para apertar. Vamos lá. Então, é aquele períodozinho de Triássico, Jurássico e Cretáceo inferior, tá? É o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo, o aquífero Guarani. Sua maior ocorrência da água dá um território brasileiro, 2/3 de área total, abrangendo o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá ali no mapinha, no slide, dá para ver o contornozinho dele, essa mancha azul linda. Pronto. Característica dos rios. Tipo de regime. Bora lá? Pluvial, de água das chuvas. Nival, que vem de derretimento das geleiras. Pluvional, que vem de ambos, das chuvas e das geleiras. Tipo de drenagem. Pode ser exorreica, que vem do deságua do oceano. Endorreica, cada nominho, né? Endorreica, ela vai desaguar dentro do continente. E areca, eita, professora, não tem direção definida, tá, gente? São os tipos de drenagem. E com isso, nós acabamos os assuntos, mas vamos para a atividade de redação, que agora é hora de revisão. Vamos lá? Considerando a riqueza de recursos hídricos, profe, brasileiro, uma grave crise de água em nosso país, ela poderia ser motivada por, letrinha A, reduzida área de solos agricultáveis, letrinha B, ausência de reserva de águas subterrâneas, letrinha C, escassez de rios e grandes bacias hidrográficas, letrinha D, falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar, ou letrinha E, degradação dos mananciais e desperdício no consumo. Vamos pensar um pouco o que seria considerada a riqueza de recursos hídricos uma grave crise de água no nosso país. Resposta, letrinha E, seria uma degradação dos mananciais e desperdício do nosso consumo. Infelizmente, nós brasileiros, por termos bastante água, a gente ainda não sabe aproveitá-la e ter menos desperdício, porque a gente está tendo muito desperdício de água. Bora fazer um racionamento natural e com isso economizar o uso dela, fazer um bom uso dela, tá certo, meus anjos? O ciclo da água. Vamos revisar o que é o ciclo da água?
Ele é um mecanismo responsável por renovar a disponibilidade da água no nosso planetinha. Esse ciclo biogeoquímico consiste no planeta na transformação e circulação d'água pela natureza através de, letrinha A, a pena da chuva, letrinha B, mudança do estado físico, letrinha C, das reações químicas, ou letrinha D, da criação de novas moléculas de água na natureza. Vamos pensar aí, meus amores? Vamos ver qual que vocês acham? Como é que é o ciclo da água? Ela é responsável por renovar nossa água, nosso planeta. Ela vem através da circulação da água, através de que mesmo? A prof vai dizer, viu? Olha lá. Das mudanças do estado físico que a água sofre. Certo, meus amores? Será que dá tempo para um ainda? Dá, sim, senhor. O aquífero estão entre os mais importantes recursos naturais da atualidade, pois carregam consigo grande quantidade de recursos hídricos próprios para o consumo humano. Por esse motivo, é grande a necessidade de conhecimentos, detalhamentos acerca das suas características e composições. Bom, há 3 tipos gerais que definem os aquíferos. São eles, letrinha A, potáveis, salobros e salgados. Letrinha B, abertos, fechados e mistos. Letrinha C, livres, suspensos e confinados, permeáveis e porosos. Qual é a resposta? Letrinha B, meus amores. E com isso, nós encerramos a nossa aula. Eu agradeço muito e espero vocês na próxima aula. Beijos. Tchau, amores.